Por que o Japão se afundou em trabalho e depressão? Do Peleja. Caralho, o Japão tá foda. O Japão não é só isso e isso. Something completely different to the image of like a polite, ordered society. 今日本という国がストレス大国なのかなっていう。 No país com mais subculturas do mundo, o capitalismo e a relação com o trabalho fazem estrago. E o futebol está conectado diretamente com isso. Oh, me surpreendeu, tá? No Super Mundial lá. Tava assisti o Super Mundial no passado, né? Tinha um time do Japão que tava lá que eu não vou lembrar o nome agora. Mano, me surpreendeu a torcida dos caras, tá? Me surpreendeu, positivamente. Eu achava que a torcida dos caras era uma bunda. E os caras cantam o jogo inteiro, tá ligado? Pulando o jogo inteiro. Me surpreendeu mesmo. Esse é um documentário que mostra o homem japonês numa cultura muitas vezes machista e com baixa taxa de natalidade, buscando algo a mais do que só o emprego. When the salaryman has no wife, has no family, has no kids, what does he do? Ver jogo. Ver jogo de futebol, jogo de videogame, jogo de tudo. Qual outro esporte é famoso lá no Japão? Tipo assim, futebol, os esportes mais famosos do Japão, qual que são, será? Futebol e qual mais? Eu tirei fotos e troquei ideia com quem vive isso por aqui. The face of Japan is changing. We've had decades of societal integration by foreigners. Eu tô em Tóquio, Briga de torcida? Um trabalhador japonês encontrando nas torcidas organizadas e no futebol uma válvula de escape. Subculturas. O Japão segue sendo um dos países mais fascinantes do mundo, principalmente por conta da cultura e identidade muito próprias. Em outros tempos, era uma potência capitalista de exportação e manufatura. Apesar de ser considerada a quarta maior economia do mundo. Aquela famosa rua do Velozes e Furiosos, né? É essa aqui, não é? Ou não? Vive problemas sociais bem sérios e que ficam cada vez mais difíceis de serem escondidos. Eu visitei algumas cidades, mas eu quis me aprofundar. Filmão, inclusive filmão. Velozes e Furiosos de Tóquio é dos meus filmes. É o meu filme preferido da franquia. Dos Velozes e Furiosos, de todos, de 10, 11 que tem, sei lá. O meu preferido é Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. É o melhor que tem. Em Tóquio, a capital mundial das subculturas, para sacar melhor a crise social e econômica em que os japoneses estão amarrados. O Joe é um jornalista com um perfil que simboliza algumas camadas profundas do Japão hoje em dia, principalmente porque ele é filho de mãe japonesa e pai britânico, uma mistura que nem sempre é bem aceita na cultura conservadora do país. Um dos fatores, aliás, para esse declínio na economia japonesa é o quão fechados a imigrantes eles são por aqui. Eu já vou falar melhor disso tudo, Papo mas reto, antes né? vale entender a real Tóquio de hoje, sem casca, sem enfeite. Tokyo's always been expensive, but in recent years, the last decade or so, wages have not kept up with growth. People live in tiny apartments, shoeboxes really, and that's only gotten worse. And if you live in central Tokyo, you're paying more and more and more for less and less and less. So yeah, it's very common to see a taxi driver sleeping in their cars, people crammed into share houses with, 20 people sometimes living in one house. It's tough. The challenge right now, the yen is as weak as it's been in decades. Japan is transitioning from a manufacturing economy to sort of a service-based economy. The auto industry, the electronics industry, those used to be the pillars of the Japanese economy. Now that's changing. You look at how the weak yen, even just in the last couple years alone, has changed how Tokyo looks. There is now so much more support for tourists who are coming over in higher numbers than ever. Yeah, Tokyo has one of the highest proportion of single-person households in the world, over 50%. So for context, Brazil has something like 18%, but somewhere like London, maybe 30%. Tokyo has over 50% of its people live with one person. Normally, it will be one. Caralho, os caras é muito solitário mesmo, né, mano? O japonês tem essa brisa, né? Não interage muito com os outros, né?
room or one apartment. And so that kind of tells you a lot about the way the society works and the way people are always. Por isso que a taxa de natalidade lá tá cada vez caindo mais, né? Nascendo cada vez menos pessoas lá. Morreram cada vez mais, tá ligado? Os velhos tudo se aposentando, morrendo e ninguém fazendo fio lá no Japão. By themselves. Também quem vai querer fazer fio morando num apartamento de 10 metros quadrados, tá ligado? É uma pica também. É o Shrek aqui? É o Shrek? Shrek? A realidade dura, que tem toda a pinta de capitalismo tardio, é vista facilmente se você dá um rolê por algumas regiões da cidade. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção é o caso dos idosos trabalhando em empregos comuns praticamente até o fim da vida deles. Aposentar não vale a pena no Japão, já que as pensões são muito baixas. O que o governo paga é muitas vezes insuficiente para cobrir gastos básicos com saúde, moradia. E aqui a gente está falando do país que mais tem população acima dos 60 anos de idade no mundo. Mano, é uma pica, mano. O bagulho que eu mais tenho, tipo assim, que eu mais fico triste, assim, que mais corta meu coração é ver idoso trabalhando, mano. Aqui no Brasil, a gente vê ainda bastante casos. E é muito triste, tá ligado? Ver uma pessoa idosa trabalhando. Direto, você tá andando na rua, assim, tem algum senhorzinho vendendo alguma coisa no semáforo, pedindo ajuda, tá ligado? Eu fico muito triste, mano, com isso. Eu sei que às vezes a pessoa... Às vezes essa pessoa idosa teve uma vida difícil, não teve oportunidades, ou até teve, mas fez escolhas erradas. Não sei, cada um tem sua história, né? Mas é muito triste mesmo assim. Com essa questão e com a falta de natalidade, também faltam jovens para ocupar alguns tipos de trabalho. O governo japonês então incentiva empresas a recontratarem funcionários que atingiram a idade de aposentadoria compulsória, normalmente entre 60 e 65 anos de idade. É pesado e profundo, e tem explicações e origens para isso. Tá bom, pelo menos os caras se aposentam com 60. Aqui no Brasil nem isso não vai se aposentar. No Brasil não vai se aposentar, daqui a pouco nós tá se aposentando com 70 anos. It was a completely ruined economy. Tokyo had been firebombed to pieces. Hiroshima was non-existent. The country was broken. And out of that brokenness came an economic recovery built on salarymen. And these were workers who worked tireless hours. They contributed everything, their whole life, to one corporation. You started your life, you graduated university, and you'd have a lifetime employment at one company. And this was the model that meant Japan became, the biggest economic powerhouse of the late 20th century. At one point in the late 90s, it was said that the land under the Imperial Palace was worth more than the entire state of California. And this was a huge bubble, and it kept growing and growing and growing until it didn't. In the late 90s, just as it was reaching its peak, the bubble burst. Aí fudeu. A criação da J-League, principal liga de futebol japonesa, em 1993, no contexto do colapso da bolha econômica, não foi só uma revolução esportiva, foi uma das respostas culturais e sociais ao momento. O Dan cobre futebol japonês há um tempão e Camisa desse time dos Estados Unidos. Acompanhou essa transformação de perto. This isn't reflected in how the league is registered as a public benefit corporation. So they have a mandate as a public benefit corporation to make the country better through what they do. And that means promoting football, promoting a healthy and physically fit society, and encouraging people to be physically active. And so they do that by running a league and by promoting football as something that people around the country can do. A economia, que havia estagnado, era definida por empresas gigantescas e pelo sistema de emprego vitalício. A antiga liga de futebol, a JSL, era um reflexo direto disso. Os clubes eram equipes de fábrica, os jogadores eram funcionários amadores e a identidade Nissan era corporativa, não comunitária. Before the 90s and the J-League was founded, every football team was named after a corporation, and they were owned by that corporation, and the fans were the company employees. So, Mitsubishi, for instance. Yeah, so you had Mitsubishi, who are Urawa Reds. You had Fujitsu Soccer Club, which was Kawasaki from... Caralho!
Vamos pra cima, Grêmio. Os caras copiaram o Grêmio na cara larga. Meteram a cópia idêntica do Grêmio, filho. Tale. You had Tokyo Gas FC, which was FC Tokyo. A J-League quebrou essa rigidez ao exigir que os novos clubes fossem profissionais e adotassem uma base regional, assim eles se desvinculariam dos nomes empresariais. Essa reestruturação injetou uma nova forma de capitalismo cultural na sociedade. Ao atrair estrelas mundiais como Zico, maior ídolo e responsável pela transformação por lá, a J-League usou o poder do entretenimento e da identidade local para reacender a paixão e o consumo no momento de deflação e pessimismo generalizado. Caralho, que That's camisa é 30 essa? years of supporter culture, especially being able to connect and learn from other supporter cultures. When the J League was formed, you sort of had supporters who didn't know how to support. Active culture was a very new thing, and so they looked to Italy, to Spain, to Brazil, to Argentina, to England for inspiration. Ou seja, o futebol japonês de hoje é derivado principalmente de uma cultura do trabalho, da indústria e do salaryman, ou os homens salário. Esse perfil de trabalhador japonês ajuda a explicar bastante sobre o jeito do Japão enxergar o trabalho. These are company men, so they don't necessarily have a specific job description, but they will be moved around the company and work for that company for their whole life. So there's a process once Japanese graduates leave university where loads and loads of graduates will be hired at one time by these big corporations, and they will, according to the traditional model, stay in employment for their entire life. A typical day of Japanese salaryman might look like waking up 7 a.m, commuting into central Tokyo, starting work at 9 and finishing at 9. But it doesn't end there. So a lot of the time, bosses will take their workers out, and these are not, optional drinks. It's part of the work. Caralho, vai tomar no cu. Vagabundo trabalha das 9 às 9 e ainda depois tem que dar um peão com o chefe. Puta que pariu. Tava vendo também, tem um tempo já que eu vi, que o Japão também sofre muito com... Mano, eu não posso falar essa palavra no YouTube, né? Mas os jovens têm passado muitas dificuldades, assim, e... Enfim, aquela palavra lá começa com S, tá ligado? E tem muito isso lá dos jovens porque é muita tipo assim, eles têm muita pressão, tá ligado? Porque lá é muito forte esse bagulho da faculdade que ele tava falando, que as pessoas saem da faculdade e já vão pra um trabalho e ficam lá nesse trabalho a vida inteira. E lá tem muito isso da faculdade, mano. Se você não faz uma boa faculdade lá, você não consegue um trabalho. Tipo assim, é difícil você conseguir o trabalho, tá ligado? Então, tipo assim, tem muita essa pressão. Os jovens têm muito essa pressão de fazer uma faculdade boa, conseguir passar numa faculdade boa pra conseguir um emprego bom e viver trabalhando das 9 às 9. E aí por isso lá que muitos jovens estão se... aquela palavra que conhece, tá ligado? E muitos jovens também estão morando na rua. Muitos jovens saem de casa e estão morando na rua. Tanto que apareceu pra mim esses dias um vídeo como são jovens que moram na rua. E principalmente meninas. São meninas jovens que moram na rua. E lá é muito comum, porque por causa dessa pressão, eles acabam saindo de casa. So a lot of the Doideira pura, doideira pura. you'll have a boss who's sat at the top of the table, and when he drinks, Caralho, o chefe é o pica. Se ele beber, ele tem que beber. Se ele não beber, eu não posso beber. and Ah, this can tomar go no cu. on, late, beyond the last train, and you'll often see salarymen passed out on the streets of Tokyo after these kind of drinking habits, and they'll wake up the next day, go back to work, and continue the cycle. It's a double-edged sword because you have lifetime employment, you've got lifetime security, but you're locked into a life with almost no free Sai time fora. except for the weekends, which is when people dive into their hobbies, they dive into an escape from the work week, and football is one of those escapes. Lá é só jogo de final de semana, pelo jeito, né? Não tem um joguinho de quarta, pra dar uma quebrada, quinta. Só sábado e domingo. 今日本という国がストレス大国なのかなっていう、そのみんな真面目に仕事して、やっぱりその SNS とかの世論のこの
空気とかっていうのを気にしながら生きたりとか、人目を気にしながら生きてるというのがやっぱこう日本の今の国としてのちょっとこう風潮ではあって、そこでやっぱりそのスタジアムに行くことによって非日常的なことを味わえる。日本の場合はほとんどが会社に勤めて、その会社という組織の中で働いている人がほとんどだと思うので、サラリーマンがほとんどだと思いますね、日本の場合は。もちろんそのいろいろなお酒を飲むところもあったり、カラオケするところもあったり、もちろん映画館とか。日本はもちろんドラッグは、ね、国がダメなんでしないですけど、お酒を飲みながらっていうのは実際に。Tá bom, não tem. Você nunca. Os caras não usam droguinha lá. Aqui também não é liberado, aqui no Brasil. Os caras usam só o caramba. Até parece que os caras não usam lá. Só porque não é liberado, os caras não usam. Tá. E eu sou otário. あることで、私たちも試合前にお酒を飲んでちょっとこう気分を高めてから試合の応援したりっていうのはあります。その人それぞれいろいろなそのストレス解消法っていうのがあるのかなと思って、その中で多分私たちはその解消法がフットボール、サッカー観戦なのかなっていうのは思いますね。Numa rotina tão maçante dedicada mais à empresa do que a você, é inevitável que a mente busque válvulas de escape para distração. Um alívio sequer, um mergulho no que é fantasia antes que a realidade volte de forma cruel. Essa série do Peleja é sobre subculturas conectadas a um local onde o futebol também se mistura. Mas em nenhum outro lugar do planeta eu me deparei com tantas opções para esse escape. Japan is unique in that it has that aspect of individualism as well and escape. So subcultures are huge here. You know, we have like more subcultures than people. It's like you have your otakus, your nerds who come to places like Akihabara. You have entire districts dedicated to a certain type of book. People who are into noise music, a kind of distorted feedback that you don't find anywhere else in the world, but yet there's entire communities dedicated to this one thing. And football is kind of like that as well. People pour their lives, their money, all into these hobbies. Papo reto lá, né? Papo reto lá, tipo assim, o futebol lá aparentemente é só mais um hobby como gostar de anime, tá ligado? Como gostar de jogos. É o futebol, é só mais um hobby de um grupo, tá ligado? Um grupo específico gosta de futebol, como outro grupo específico gosta de anime, quanto é basicamente isso, futebol lá. Não que aqui no Brasil não seja também, né? Mas no Brasil é muito maior o pessoal que gosta de futebol. Subcultures in a way that's kind of unseen anywhere else in the world. Não é só um hobby. O submundo do Japão, para alguns, é só o próprio mundo. E numa cultura tão rigorosa, de comportamentos tradicionais e regrados, os salarymen buscam sempre a linha tênue entre o proibido e o liberado. É o caso da sexualização das ruas e dos jogos de pachinko. Pachinko is a pinball game with a video slot machine attached. You turn the crank, these little metal balls shoot up into the machine. If it lands in the right thing, it starts the video slot sequence. If you do it enough times, you win more balls. You can trade the balls in for these little medals. It's basically a little piece of gold leaf in plastic, and you are not gambling. It is for amusement. You can, however, take those little medals around the corner, and they will happily buy them from you for real money. So it's not gambling, but which does reflect Japanese society. Os caras arrumam várias formas de burlar a lei, né? In a way, which is that, well, there is the law, and this is how we stick to the letter of the law. Pachinko. Hostess bars are not prostitution because you're paying for the company of the woman. You're paying for their time. So the signs that you see are the price advertised for the time that you spend with a woman. 3.500 where uma hora. the line is drawn and where the line between company and flirtation turns into something else, that's beyond, public knowledge, and it's, swept under the rug.
Akihabara, it's the otaku, like heaven, basically. It's the district for anime, manga, all these kind of like, otaku is the word for nerd, but it's for people who have a real deep interest in that kind of thing. And the maids are part of that experience, and they're maid cafes. Again, ostensibly, the service is providing waitressing and giving, serving cakes, serving coffee, but you never know where the line is written. Caralho, já. O povo japonês realmente é um. Os caras é psicopata, filho. Os caras é meio pervertido mesmo. Os caras gostam de uns bagulho meio. Meio bizarrinho, tá ligado? Single adults who never grew up, an entire generation of hikikomori who never left their childhood bedrooms, and an explosion in otaku and people pouring themselves into subcultures and hobbies rather than entering into the kind of adult culture as it was seen before. You know, the salaryman still exists, but when the salaryman has no wife, has no family, has no kids, what does he do? He goes to Akihabara and he plays games. And he goes to the football game. And he goes to the football game. それだと、もちろんフロンターレの応援の中でもいろんなものがあるんですけど、実際に2016年かなに、ブラジル人の選手たちが、優勝するときに向けた歌を歌いたいということで、これはサンパウロのチームが、多分ブラジルのサンパウロのチームが歌っている歌っていうのを、僕らもバイラで文句ある。Something completely different to the image of like a Da hora, polite, tá? ordered Tem que society. respeitar. Da hora, da hora. The kind of serious work ethic that you see everywhere else in Japan. You know, people screaming, shouting, chanting, letting their emotions out in a way that I hadn't seen in the rest of society. Hey, there's very little E os caras gostam muito de São Paulo, né? Lá no Japão. Tanto que o anime lá, o Super Campeões, que tem o Oliver Tsubasa, que eu sou fã desse desenho. Esse desenho pra mim é... Pô, o monstro dos monstros. Esse desenho pra mim é muito louco. Gosto muito. O Oliver Tsubasa, ele joga no São Paulo, né? Mano, da hora demais esse desenho. Like, there's no organized violence. You don't have Eu acho que o Rai também aparece no desenho, não é? Um bagulho assim. Ah, é muito da hora esse desenho. hooligans E agora os caras cantando a música de São Paulo. Os caras gostam bastante de São Paulo lá pelo jeito. picking fights. At worst, they'll yell at each other from across a parking lot. There will be security guards there to keep it from turning into anything, but the J-League sort of likes to step in as soon as they see anything remotely hooligan-y. It's because they want to protect the stadium and the matchday experience for everyone. Esse clube com torcida organizada que não costuma entrar em briga e tem inspirações no Grêmio da década de 90 e música do São Paulo cantada nas arquibancadas, é bem diferente desses caras aqui, os ultras do Urawa Reds. Ah, eu acho que era o Wara Reds que tava no Super Mundial. Era esse time, eu acho que tava. Que eu falei, mano, caralho, da hora a torcida dos caras, me surpreendeu. Parece que era esse time. Urawa are very unique Urawa. in Japan. They have, over the last 30 years, developed a supporter culture that is as close to Europe as you What can are get. Reds? It is that mentality. You are there to support the team, and that is all you are there to do. They do surveys for the fans in general just to get a sense of marketing things and whatever. One of the things they've asked in the past is, how do you feel about hosting other events at Saitama Stadium? Pre-match concerts and that sort of thing. And for our fans, not just the ultras, but fans across the, wherever they're sitting in the stadium, all said, we don't want it. The pitch is only for football. We are there to support the team. We don't want pre-match events. We don't want fireworks. We don't want concerts. We don't want guests. We're here for the club. Contrast that with Kawasaki Frontale, who are the total opposite. They've had F1 cars racing around the track. They've had sumo announcers announcing the clubs. They've had Godzilla kicking a penalty before the match. But their fans love it. And what's great about the J... Um time completamente diferente do outro.
Caralho, Godzilla batendo pênalti. Aí eu queria ver também. Aí eu queria ver também no estádio dessa porra aí. Quem não queria é maluco, tá? O Godzilla batendo pênalti. Quem não queria ver é maluco. League is Tem que se falar também. that you could have an Urawa that exists as they do, and you could have a Kawasaki who exists as they do, and it works. You know, and there is room. Our hearts are wide enough for both styles of how the clubs are operated. There's not many cases of violence in the Japanese football scene, right? We've had some specific cases. Could you list them? Are you comfortable? Yeah, I mean, it's, if I'm being honest, something like 90% of the major incidents have involved Urawa Reds. There was the pitch invasion at the Emperor's Cup a couple years ago. There was the quasi riot involving Gamba Osaka at the game in Os caras saindo na mão por causa do futebol? Gamba fans were also a bit responsible for that. There's scuffles at derbies. There were the Urawa briga. fan who threw firecrackers at the Shimizu team bus while they were both driving on a... Pelo jeito a torcida do Urawa Reds são os mais psicopatas, né? Do Japão. São a torcida mais porra louca que tem lá é a torcida do Urawa Reds. highway. That was an incident. Esse é o Tsuyoshi, um ex-membro dos Ultras do Urawa Reds. Ele viu de perto a ascensão do grupo e tenta entender os motivos dessa fama que os torcedores carregam. やっぱみんな本当にレッツなのに生きてるし、レッツに人生かけてるからこそ情熱が違う。情熱も違うし、その応援する姿勢も違う。昔のレッツってめちゃくちゃ弱かった。めちゃくちゃ弱かったから、どこよりも熱くやろうぜっていうのが始まりになったのが今のレッツのスタイル。レッツのサポーターは応援っていうよりかは一緒に戦っているんですよ。僕はそれは NG だと思うし、やっちゃいけないことだと思ってるから。僕も例えばジャパニーズオンリーの国だったりとかはどう残念だったし、もう起きてほしくないなってね。There was the Japanese only banner, which was an international incident. One of the big themes of this election is how Japan deals with foreigners, both tourists and residents. And yes, you know, there's been an uptick in right-wing parties who aren't happy with the number Como sempre, of né? Como sempre é um partido de direita que não gosta de imigrantes, que quer acabar com os imigrantes, sendo que o Japão tá fudido lá, tá ligado? A maioria da população é idoso, que não recebe uma aposentadoria decente. Querendo ou não, os caras precisam de estrangeiro pra trabalhar lá. Mas os caras mesmo assim são anti-imigrantes lá, quer que se foda. foreigners who live here and are visiting and how they behave. Daqui a pouco o Japão But vai in the acabar, end, pelo jeito. I can go to a Acabou o convenience Japão. store and there will be someone from maybe South Asia or Southeast Asia at the register. And that wasn't the case 20 years ago. The national team, there are so many players with non-Japanese roots from Africa, from South America, from North America. But when they wear the shirt, they're Japanese. Of course, it depends on the club, but it is difficult to get in. And Urawa Reds famously had a Japanese-only banner at their games. They're not accepting of foreigners. They're not accepting of filming in general. A Chinese tourist came and filmed. It didn't end well for him in the stands. Japan is figuring out what Japan is going to look like in 50 or 100 years. And there isn't really anything they can do to prevent that change from happening. It's just a question of how they adapt. The face of Japan is changing slowly. We've had decades of societal integration by foreigners, people who have come here, built their lives, married, had kids. So those kids are Japanese and they look very different from Japanese who are, you know, from 30, 40 years ago. Tem brasileiro pra caralho lá no Japão, filho. No país onde as transformações sempre chamam a atenção do mundo, o futebol também mudou. As torcidas estrangeiras influenciam as japonesas e isso gera um contraste com a identidade local forte e as tradições nos valores e costumes. Passar esses dias por aqui me fez ver de perto que o Japão tenta se recompreender para a próxima década. E considerando que quase tudo que acontece com o capitalismo por aqui parece depois acontecer com parte do planeta, vale continuar de olho no ainda profundo e complexo Japão.
Mano, videozaço, aço do Peleja, como sempre, mano. Os vídeos do Peleja sempre entregando um conteúdo de ótima qualidade. Não só na história, assim, mas nas filmagens, na dublagem, tá ligado? Muito bom vídeo. Sempre com conhecimento, informação, muito bom vídeo. E aqui é like. E eu sou inscrito.